Bom dia a todos. Espero que todos possam estar nos acompanhando nessa série de conferências sobre o Sede-Vacantismo, uma exposição do dogma católico ou da doutrina comum dos teólogos, da Igreja, dos santos padres e mesmo papas, sobre esse nosso tema, e também uma refutação dos inimigos da Igreja, ou daqueles que ensinam doutrinas perversas, mas para os fiéis, e que tentam contradizer o sede-vacantismo ou ensinar, dizer publicamente que o sede-vacantismo é um erro teológico que não tem fundamento nenhum em nada. Então, vimos uma conferência do Dom Tomás, outra do Dom João Batista, do Mosteiro, e hoje vamos ouvir um áudio do Padre Joaquim. O Padre Joaquim é um padre do Mosteiro Nossa Senhora da Fé, na Bahia, e ele então está ligado a esse movimento da resistência. O Padre Joaquim também foi formado em Avrier com os dominicanos, e quando eu saí da resistência, ou quando me expulsaram, ele fez esse áudio, é um áudio antigo já, que foi vulgarizado aí nas redes sociais, sobre esses acontecimentos em São Paulo, em particular em Atibaia, que era a capela que eu estava, onde apareceu essa objeção com respeito à missão da Cum, se pode ou não rezar por um herege público, por um papa herético público no cânon da missa. Na época foi uma discussão acalorada, hoje já vemos que não há dúvida sobre isso, Porém, o Padre Joaquim mandou esse áudio para os fiéis, dizendo que sim, que se pode rezar por um papa herético no cânon romano, no coração da missa católica, lá onde nós dizemos que estamos em comunhão com a hierarquia católica, em comunhão com um falso papa, por assim dizer. Ou como ele diz, um papa herético. Um papa pode ser herege, formal, público, e ao mesmo tempo continuar sendo, e os padres devem rezar a missa por esse herético, publicamente, em comunhão com Bergoglio, em comunhão com o heresiarca Bergoglio, em comunhão com o heresiarca diocesano, o bispo da diocese onde eu estou. Então ele diz que isso é perfeitamente válido e que deve ser feito. Então vamos ouvir o áudio dele, os argumentos dele. O Padre Joaquim também fala primeiro, que se pode nomear um herege formal, público, manifesto no cânon da missa. Diz também, mais adiante, que a heresia formal não conduz à perda do ofício. Então, vamos vendo que é sempre as mesmas objeções, que já foram respondidas. Vamos comentando algumas e dando as referências. Que a heresia é um pecado, então todo mundo pode pecar e não quer dizer nada, porque nós não podemos ver a obstinação da vontade, não podemos ver a vontade das pessoas, então é uma heresia pública oculta, coisa assim como eu falei, às vezes nem o discurso da Dilma e do Lula são mais difíceis de compreender do que desses padres da resistência. O Padre Joaquim é a cereja do bolo, por assim dizer. Eu acho que ele nem sabe o que está falando aí. Queira Deus que seja assim mesmo. Então fala de heresia oculta, interna, externa. Coisas que não fazem sentido. Depois também fala que haveria a possibilidade de um papa cair nesse pecado, que o papa poderia cair num pecado de heresia e continuaria com a jurisdição, e que a jurisdição dele não seria nula, seria sempre válida. Fala também que, como é que ele pode cair em heresia, perder o ofício e ninguém fica sabendo, ninguém sabe de nada. Como assim? Ele não sabe, então ninguém está sabendo. Vai contra as promessas de Cristo à Igreja. A Igreja não pode se esfumaçar.
Ou seja, quando morre um papa a igreja se esfumaça, segundo o padre Joaquim. Tudo isso por causa de um pecado. Então vamos ver a distinção, não é, entre pecado, não é, contra a lei de Deus e crime canônico. Ele não consegue fazer essa distinção. Então, recomendo o livro do padre Checada, vou recomendar aqui também. Fala sobre a visibilidade da igreja, que quando morre um papa a igreja, não é, fica invisível. Ou quando um papa cai em heresia ou perde o ofício, a igreja fica invisível. A heresia pode ser externa, e mesmo assim ele continua sendo papa, ou seja, ele pode ser qualquer coisa e papa. Mais ou menos ele quis dizer isso. Fora das condições vaticanas, o papa pode ensinar heresias, diz o padre Joaquim, ou seja, ele só não pode ensinar heresias de forma extraordinária, ou seja, no seu magistério solene. Depois ele dá uma única citação para confirmar essas heresias que ele está ensinando. Ele cita falsamente Pio IX, vamos pôr aqui no link também da descrição que essa citação é falsa. Não, a única citação que ele dá e é falsa. Se a heresia se tornar conhecida, o que fazer? Aí ele diz, se não há pertinácia, então não há heresia formal, ele segue sendo papa. Ele pode ensinar uma heresia, por exemplo, né? Ser uma herege material. Aí escapou uma heresia aqui, mas eu não tenho intenção nenhuma, né? Não tenho pertinácia, então não tem problema. Aí ele fala que é necessário a admoestação papal, alguém tem que admoestar o papa, dizer que o papa está errado. Será que se pode fazer isso? Depois ele diz também que um concílio imperfeito deve ser feito. Será que isso é possível? Aí ele fala sempre a maioria dos teólogos, e não cita nenhum teólogo. Como sempre, de praxis na Fraternidade e Resistência. Claro, o único teólogo que ele cita repentinamente é Lefebvre. Dom Lefebvre, e no final ele vai concluir com a heresia mestra, não é? De que o diabo se utiliza o diabo instrumentaliza a hierarquia católica. Satanás governa a hierarquia católica. Segundo Dom Lefebvre, né? E ainda põe o Dom Lefebvre na fogueira. Essa hipótese de heresia nos documentos papais não se verificaram com os papas duvidosos do Vaticano II. Então, segundo o padre Joaquim, não tem nenhuma heresia nos documentos do Concílio Vaticano II. Como essa gente pode se justificar, por exemplo? Essa rebeldia toda contra o concílio, por quê? Por nada. Não tem nenhuma heresia, não tem nada. O concílio é um concílio da Igreja Católica, não se verificou nenhuma heresia por parte dos papas conciliares nos documentos. Então, qual é a justificativa dele existir, por exemplo, da resistência existir à fraternidade, se tudo faz parte da Igreja, né? O Vaticano II é da Igreja, não tem nenhum erro, não tem nada. Embora ensinando heresias, os papas do pós-concílio continuam sendo papas legítimos, os atos são válidos, tudo é válido, todo mundo é papa e todo mundo faz o que quer. Aí ele diz que nós só temos que resistir, mas sem julgar, porque não somos autoridade. Então você vai resistir a uma coisa que você não sabe o que está resistindo. Então são revoltados sem causa. Pois se seguimos seus atos válidos, vamos nos perder, vamos para o inferno, e depois o diabo instrumentaliza a hierarquia católica. Num ato louco, talvez de possessão diabólica, o diabo possui toda a hierarquia católica e faz com que leve todo mundo à perdição e ao inferno. E isso citando Dom Marcelo Lefebvre, o golpe de mestre de Satanás. Então, se as pessoas ainda dão crédito a esse tipo de gente, uma refutação de peso do Sede Vacantino, o áudio do padre Joaquim, isso é algo vergonhoso e escandaloso, e deve ser mostrado ao público. Então, quem nos acompanha aqui, conhece toda a nossa argumentação e fundamento, e ouve essas heresias, porque tudo que foi dito aí inicial são heresias,
contra a doutrina católica, contra a fé católica, e as pessoas ainda continuarem seguindo, não é, essa gente sem informação alguma, você vai ver que a pessoa não sabe nem falar direito, né? Não tem coragem de citar nada, um documento, ainda quando cita alguma coisa é algo falso. Então, na época que me mandaram esse áudio, eu me recordo até hoje, né? Um rapaz lá da Bahia me mandou esse áudio do Padre Joaquim, eu tive que me conter, conter o riso, né? Porque é risível, vocês vão ver isso. E depois eu fiz assim, pede pro Padre Joaquim me mandar a fonte dessa, a única citação que ele faz, né, de um Papa, ele ainda enfatiza, vou dar aqui uma citação de peso, é uma citação fake. Na verdade, assim, manda ele me passar aí as referências de tudo, onde ele tirou isso. Não sei se foi da cabeça dele, sei lá. Manda ele me mandar um repertório que eu vou conferir tudo isso. Até hoje nunca me mandaram nada. Então é uma lástima, né? Porém, esses homens é que estão à frente na Igreja do Brasil aí há vários anos. A Fraternidade até aqui há vários anos, o Mosteiro, né? A Desistência aí formando, né, essas almas fracas, né? E são pessoas sem formação que continuam, né, instruindo outros tantos cegos. Cegos que conduzem outros cegos, né? Vemos que ambos vão cair num abismo. E esse foi o caso de Campos, né, por causa dos princípios falsos de Dom Antônio de Castro Maia, né, e não querer publicar isso, né, apoiar o sedevacantismo, onde foi parar Campos, com seus falsos princípios, todo o clero. Dom Fernando Rifan é um apóstata público da fé católica, e todos os padres que são da administração apostólica são outros tantos, heréticos, né. Depois, a São Pio X, outra vergonha. Por quê? Por causa de todos esses princípios falsos ensinados por Monsignor Lefebvre e toda essa doutrina nova de reconhecer e resistir. Então, o sedevacantismo, dizem eles, é coisa nova. Então, já provamos aqui isso sem citar nenhum teólogo moderno. E a fraternidade é isso, é Dom Lefebvre, algum teólogo aqui ali da própria fraternidade, que ensinam esses erros, essas heresias claras, e as pessoas continuam aderindo a isso, a essas novas doutrinas, tudo condenada. Nós vimos que o reconhecer e resistir é cismático. O próprio Papa Pio IX diz isso, né, nos seus documentos que falamos aqui, e vários outros papas também. Então, vamos assistir e ver, toda essa série, desde o do Dom Tomás, Dom João Batista e agora o Padre Joaquim. Vocês podem ver que não tem argumentação nenhuma sólida em nada, não se apoiam em nada, a não ser em mitos e em textos falsos feitos por eles mesmos. A fraternidade é quem produz todos esses textos falsos. Então eles dizem assim, se um papa disser alguma coisa errada ou fazer alguma coisa errada, vocês não têm que seguir. Se ele ensinar alguma heresia, não é preciso seguir, é necessário resistir. O Papa Pio IX falou isso, na Leão XIII diz tal coisa, isso é tudo mentira. Nós vamos ver aí, vamos deixar o link para quem quiser consultar. E sem também nenhuma fonte de nada. Os teólogos todos dizem isso, dizem aquilo, o erro do sedevacantismo, e nunca provam nada. Vocês podem ver nessa série de conferências que nós postamos aqui e comentamos que não há nada de sólido. Então, prestemos atenção e vamos aí o áudio, né, do Padre Joaquim sobre o sedevacantismo, a missão Nacum, e tudo isso. Caros amigos e fiéis, me pediram para falar um pouco sobre o sedevacantismo, e a ocasião foram os recentes acontecimentos da resistência católica em São Paulo. Eu me limitarei ao essencial. Falou-se da impossibilidade de nomear um herege formal no cânon da Santa Missa. Podemos responder que sim, podemos nomear o Pontífice Romano no cânon da missa, mesmo que ele seja culpado de heresia formal. Nós rezamos por ele, para que ele se converta, simplesmente. Só não poderíamos rezar por ele se ele não fosse Papa. Mas então, uma heresia formal não leva à perda do pontificado? Estamos no coração da questão sedevacantista. E a resposta é que a heresia formal, por si só, não pode levar a um Papa deixar de ser Papa. E
E é preciso que se façam algumas observações e distinções. A primeira, e muito importante, é a de que a heresia é um pecado. Ela inclui uma matéria que é uma crença contrária a um ensinamento definido da igreja, mas também uma forma que é o elemento principal e que é a obstinação da vontade no referido erro. Notem bem, a obstinação está na vontade e nós não vemos a vontade humana. Isto quer dizer que a heresia pode ser formal e, ao mesmo tempo, interna, secreta. Haveria, então, a possibilidade de que um Papa caísse nesse pecado, perdendo a jurisdição, e tudo se tornasse nulo, sem que ninguém soubesse nada. Isto vai de encontro às promessas de nosso tio a São Pedro. A Igreja Católica não pode simplesmente se esfumar por causa de um pecado, porque, entre outras coisas, ela é uma sociedade visível. Isto é a doutrina católica, à qual se opõem os protestantes. A visibilidade é uma das propriedades da Igreja. Mas a heresia formal pode ser também externa. A maioria dos teólogos admite que um Papa pode mesmo ensinar heresias. Sabemos que o carisma da infalibilidade é condicional. Fora das condições estabelecidas pelo Vaticano I, pode haver erro. Só para citar uma declaração de peso, o Papa Pio IX dizia, eu cito, se um Papa futuro ensinar algo contrário à fé católica, não o sigam. Fim da citação. Notem bem que ele não disse que não seria Papa. Disse simplesmente para não o segui-lo. Então, se a heresia se torna conhecida, que fazer? Pois o conhecimento de que o que é ensinado não concorda com a fé, não implica necessariamente que haja a pertinácia no erro em quem ensina, que é o elemento formal da heresia. Por causa disto, e dada a natureza visível da Igreja, é preciso que isto seja investigado, que o Papa errante seja advertido. Em suma, é preciso que se prove o crime de heresia. Isto é possível? A maioria dos teólogos parece se inclinar pela resposta positiva. Outros se opõem, alegando o perigo do conciliarismo, ou seja, o erro que consiste em colocar o concílio acima do Papa. Não é aqui o lugar para discutir isto, mas o que importa aqui é assinalar que mesmo os que defendem a opinião da possibilidade exigem que isto seja feito por um concílio imperfeito, ou seja, um concílio que represente suficientemente a Igreja e seja convocado somente para resolver uma situação grave específica, que seria, no caso, a possível defecção na fé de um Papa. Ora, mesmo se admitirmos essa hipótese, que me parece muito perigosa, ela não se verificou em nenhum dos papas duvidosos, entre aspas, desde João XXIII até Francisco. Os 4 cardeais liberais moderados que advertiram Francisco não podem absolutamente constituir um concílio imperfeito que poderia julgar os erros e a culpabilidade do Papa atual. Portanto, embora tenham ensinado e continuem ensinando heresias, os papas do pós-concílio continuam sendo papas. Seus atos, em princípio, são válidos, embora tenhamos a obrigação de resistir aos erros que espalham, pois, se admitirmos sua condução, inspirada habitualmente por princípios contrários à fé, seremos aos poucos, gradativamente, conduzidos a nos distanciar da fé católica de sempre, sem a qual é impossível agradar a Deus, como diz o apóstolo São Paulo. Eis aí. Peçamos à Santíssima Virgem para nos proteger de desvios nessa situação catastrófica, tão bem descrita por Dom Lefebvre como o golpe de mestre de Satanás. Ninguém gostaria de levar um golpe de Satanás, e ainda mais um golpe de mestre. É algo que supõe um momento decisivo, muito grave. E quem leva este golpe é a Santa Igreja Católica, que não pode ser destruída, mas pode ser golpeada.
O mesmo arcebispo define com precisão esse golpe. Trata-se da entrada dos princípios da revolução na Igreja pela autoridade da Igreja. Portanto, essa autoridade não desaparece, mas é instrumentalizada. Nela, o inimigo do gênero humano não pode exercer plenamente seu caráter maligno de homicida, mas pode exercer, numa medida certamente maior, o seu caráter de enganador. É contra esses espíritos dos ares que temos que lutar, e também contra essas autoridades diabolicamente desorientadas, não julgando-os simplesmente porque não somos autoridades, mesmo que tenhamos milhões de seguidores nas redes sociais, mas guardando nossa fé pela adesão ao que sempre foi ensinado pela Igreja, bem como pela profissão dessa mesma fé sem compromissos com o erro. Então, como vocês puderam observar nesse áudio, né, desse padre, né, o padre Joaquim, então eu anotei alguns pontos principais disso que ele falou, o que deu para entender ao menos, né, do que foi dito, que se vê que é algo bem confuso, né? Então o primeiro ponto a ser comentado, que ele aborda, é se pode nomear um herege formal no cânon da missa. Então tudo isso se deu na época que eu saí da resistência, né? Eu tinha uma capela em Atibaia e quando anunciaram, né, que eu me afastava, né, do ensinamento da resistência, porque eu não queria pôr no cânon da missa o nome de Jorge Mário Bergoglio, né? Então, mediante esses acontecimentos, ele enviou esse áudio aos fiéis. Então aí ele se pergunta, né? Vários fiéis, claro, escreveram para ele, com certeza, perguntando sobre o tema. Então ele começa a falar, né? Se pode nomear um herege formal no cânon da missa. Seria a pergunta, a interrogação. Ou seja, se pode, com outras palavras, né? Se pode rezar a missa unacum, né? Jorge Mário Bergoglio. A resposta dele é simplesmente sim. Podemos rezar pelo Romano Pontífice, mesmo que ele seja culpado de heresia formal. E ele acaba, aí a sua resposta, vemos que é mais um argumento de autoridade. O padre Joaquim falou sim que pode, então pode. Então eu gostaria de pedir, mais uma vez, as fontes de onde a Igreja permite isso. Onde é que a Igreja permite que no cânon da missa lá, né, rezar pelo Papa fulano e pelo Bispo ciclano, se ele for herege formal, público e notório, se pode pôr o nome dele ali. Todos os padres estão obrigados por rezar por um pontífice herético, público, né, ou como ele mesmo diz, por um herege formal. Onde, né, e baseado em que ele afirma isso. Nós dizemos que não se pode rezar por um herege público, por um Papa, não é, que defecciona na fé publicamente, não é, que erra, que ensina heresias de maneira pertinaz, como é o caso de Jorge Mário Bergoglio, não é, se ele ainda pode, se os padres ainda devem continuar rezando por ele. Então nós dizemos que não, eles dizem que sim. Então eu gostaria que eles provassem, né, de onde eles tiram essas ideias. Porque dizer que sim, se pode, é fácil, não? Então vamos falar sobre a missa unacum, né, e dar os argumentos de por que nós não colocamos ali no cânon da missa o nome de Francisco I, né, ou do Bergoglio. Porque não se pode. Um dos exemplos já imediatos que eu gostaria de citar é o padre Guéranger. Então vou citar explicação sobre a missa tridentina do abade Dom Guéranger, beneditino. Vou dar um exemplo também da vida dos santos, de Santo Hipácio, né, que se recusou a rezar pelo bispo Nestório, heresiarca, no cânon da missa. Então, em vez de dizer una com, né, o nosso bispo, em união com o nosso bispo, como o Nestório era um herético, ele se recusou a rezar. Então, nós temos base para isso, né, tanto na teologia como na vida dos santos. E outra coisa também que eles dizem, que ele vai dizer mais na frente, né, é que nós não rezamos em união com Bergoglio. Nós não estamos em união com ele, nem com as suas heresias. Nós rezamos pela conversão dele.
Então eu gostaria também, né, que a resistência, ou esse padre, seja lá quem for, provasse primeiro isso, né, que se verifica que o Papa caiu em heresia pública e manifesta, que é impossível, claro, né, mas que, nem que seja na hipótese, né, se possa rezar por ele ali, né, nessa parte do cânon da missa, onde está dizendo, mesmo que ele caia em heresia, deve-se continuar rezando por ele, né, e provar também que esse termo, essa palavra unacum, né, que o latim né, é uma língua simples, né, e uma palavra quer dizer várias coisas, evidentemente. Tanto é que no Martirológio vemos isso, né, claramente. Um episódio, uma vez que lançaram, né, um mártir num fosso com serpentes, então utilizaram esse termo. Ele foi jogado, né, lançado no fosso, unacum serpente, juntamente com as serpentes. Só que nesse termo, nessa parte do cânon da missa, quer dizer em união com, ou em comunhão com o bispo, né, e o Papa. Então, colocado aí, nessa parte da liturgia, quer dizer isso. Né? Eu vou provar também que é assim, baseando-me nos liturgistas católicos que comentaram sobre a Santa Missa. Então, eu não vou falar nada aqui da minha cabeça, como fazem esses sacerdotes, né, que nós já vimos. Todos eles são a mesma coisa. Todos os teólogos dizem isso. Sim, se pode fazer tal coisa. Sim, o Papa pode ser herege. Sem fundamento nenhum. Vocês estão constatando em toda essa série de vídeos. Então, o que eu posso apresentar para vocês, que está em língua portuguesa e que é mais acessível para os leigos, que é sobretudo quem nos acompanha, os padres parece que não estudam mais hoje, não? Então sobra para os leigos estudar alguma coisa. Então, esse em português tem um livro do Dom Antônio Coelho, conhecidíssimo, eu não recomendo todo, mas somente uma parte, porque ele também fez parte do movimento litúrgico. Então, nas explicações sobre as fontes, as origens da missa, ele vai usar já termos do movimento litúrgico, volta às fontes, né, etc. Então, as explicações não são boas. Já tem algo de heresia. Mas a parte das explicações da missa, as rubricas, tudo isso, né, os comentários da Santa Missa, ele não tem como mudar, porque até então não tinha sido alterado, né? Inclusive segundo as normas de São Pio X ainda. Então, tomando o do Antônio Coelho, que é um livro, né, qualquer um pode achar aí, inclusive essa é uma nova edição que fizeram do curso de liturgia, em um tomo só, são vários tomos, e aqui compilaram em um só. Né? Dom Antônio Coelho vai comentar sobre a parte, é um liturgista português, né, renomado, então ele vai comentar sobre a missa, e quando chega na parte do teírgito, ou seja, no cânon, que é o coração da missa, ele vai comentar exatamente essa parte do unacum, né, nosso Papa fulano e o bispo diocesano. Todo padre é obrigado a rezar na missa, publicamente, só que na missa tradicional a gente reza em voz submissa, né, baixa, por isso que o povo não ouve, mas está lá escrito no missal, todo padre deve rezar em comunhão com o Papa fulano e com o bispo ciclano. Salvo, como ele diz aqui, se a sé estiver vacante, como é o nosso caso. Então, quando a sé está vacante, a gente não nomeia o Papa, porque ele morreu, né, e não foi eleito outro ainda, então um período de sede vacante, pula-se essa parte. Se o bispo da diocese também morreu, a diocese está vacante, também pula essa parte, não se reza, né, pelo bispo. Porém, no nosso caso, nós não rezamos por eles, primeiro porque não temos Papa, esse que está lá não foi canonicamente eleito, é um usurpador, e não rezamos pelos bispos diocesanos, porque todos fazem parte também, estão em comunhão com esse falso Papa e suas heresias. Porém, a resistência e a fraternidade está em comunhão com o Jorge Mário Bergoglio e com os bispos modernistas, né, de todas as dioceses do mundo. Então o padre Joaquim diz, não é, que se pode rezar por um herético, né, formal no cânon da missa, e isso nós vamos provar que não é assim. E também se reza, nós rezamos pelo Papa, pela conversão do Papa, e não em união com o Papa.
Então vamos ver o que é que Dom Antônio Coelho fala sobre isso, sobre essa parte. Então, no Teígito, que é essa oração principal do cânon, chegando nessa parte, Dom Antônio comenta: o costume de nomear no cânon o Papa e os bispos com que o celebrante estava em comunhão é muito antigo. A partir do século X, introduziu-se em certas regiões o costume de nomear o príncipe reinante. As concessões particulares dos papas que aprovavam estes costumes supunham que os reis eram sagrados. As palavras unacum famulo tuo, papa nostro, o papa reinante. E omite-se quando a sé está vaga, evidentemente. E assim também antistete nostro, ou seja, o bispo, também se deve nomear ali, porque é um costume antigo, não é, da igreja rezar, o celebrante, né, rezar em sinal de comunhão com o Papa e com o Bispo. Então, aí aparece um padre e diz assim: não quer dizer em comunhão, quer dizer que a gente reza pela conversão dele, porque ele não é católico, né, ele é um apóstata, é um herege formal, então a gente reza para ele se converter. Aí vocês perguntam: mas como assim? Como é que o Papa, o representante dos católicos, o chefe visível da igreja, não é católico? Como é que o não católico pode guiar a igreja católica? Então vamos botar lá o Edir Macedo, Lutero, né, Satanás, né, à frente da igreja católica, e a gente fica rezando para ele se converter e voltar à verdadeira fé. Isso é uma loucura total, é uma absurdidade, né? Inadmissível. Então, por exemplo, ele diz que se reza, né, pela conversão do Papa, e os liturgistas dizem que não, que é um antigo costume para se dizer que o celebrante está em comunhão, né, com as autoridades legítimas da igreja. Vamos recordar também um outro artigo, que vai ser matéria para uma outra conferência só sobre a missa unacum, o sacrilégio da missa unacum, do bispo Semborn. Eu vou comentar no final. E os fiéis que tomam parte nessas missas tomam parte no mesmo sacrilégio, porque se aquele padre ali está em comunhão com esse falso Papa, todos os fiéis que estão naquela igreja é porque têm o mesmo ensinamento, a mesma doutrina, segue os mesmos propósitos daquele padre. Então, sobre a pergunta primeira, né, se pode nomear um herege formal no cânon da missa, vamos dar um exemplo primeiro de Dom Guéranger, tratando-se do Papa, e depois vamos dar um exemplo também tratando-se do bispo diocesano. Então, no seu livro, nas explicações sobre a missa tradicional, que inclusive também foi publicado em português, por isso que eu recomendo, é de fácil acesso. Quem quiser procurar outros comentadores da Santa Missa, eu também tenho vários livros aqui e recomendo bastante. Eu gosto muito de liturgia e desses comentários sobre a Santa Missa, então eu tenho mais ou menos uns 100 autores para citar. Então, a Permanência, se eu não me engano, é quem editou esse livro aqui, que eu recomendo, muito bom. Então, falando sobre essa temática ali, Dom Guéranger comentando sobre essa parte da missa, do cânon, ele diz o seguinte: mas a fim de que todos os seus membros, sem exceção, sejam mencionados, a Santa Igreja fala também aqui, dos fiéis, quando se exprime, com esse modo cultóribus. Então, quando o padre diz cultóribus, quer dizer também que todos os fiéis participam dessa oração pela igreja, todos os membros vivos da igreja. Ou seja, todos aqueles que são fiéis, observadores da fé da Santa Igreja. Então, os fiéis, só que também nessa parte ali rezando pela igreja, né, que depois reza pelo Papa, pelo Bispo, e por todos os fiéis, porém, diz Dom Guéranger, os fiéis também que guardam a fé da Santa Igreja. Então, por exemplo, os hereges, não os bispos, né, eu me referi ao Papa, mas os próprios leigos, né, se alguma ali está em heresia formal, essa oração não serve para ele, mas somente para os fiéis que mantêm a fé católica da Igreja. Porque é necessário pertencer, a essa fé, para ser colocado aqui no número daqueles que a Igreja faz menção. Então, é necessário ter a fé católica para estar ali, tanto da parte dos fiéis, como vamos ver também na parte da hierarquia. O Papa só é nomeado ali
porque ele é o guardião, né, da fé católica, do depósito da fé. Uma vez que ele não é, ou seja, que seja um herege formal, ele não deve estar ali. Os bispos a mesma coisa, vamos ver isso no final. Então, se tratando dos fiéis, eles só são contados ali, né, porque a igreja subentende que eles guardam a fé católica. Aí ele continua: é necessário ser ortodoxo, de doutrina verdadeira, né? Ortodoxia de verdade. É necessário ser ortodoxo, como se tem o cuidado de dizer omnibus ortodoxis, ou seja, todos os que pensam e professam a fé católica. Então, de modo que quem não tem a fé católica, nem professa a fé católica, não deve estar contado ali. E aquela oração não serve para essas pessoas. Então, quer dizer, aqueles que pensam e professam a fé católica, a fé que vem dos apóstolos. A Santa Igreja, se apoiando nesses termos omnibus orthodoxis atque catholici et apostolici fidei cultoribus, nos mostra bem que ela não reza aqui por aqueles que não têm a fé, que não têm o pensamento ortodoxo e que não têm a fé dos apóstolos. Então diz Dom Guéranger, né, que para ser nomeado ali no cânon da missa, os fiéis, o Papa, os bispos, todos que estão ali, né, devem ter a fé católica, o pensamento ortodoxo, a fé católica, né, essa fé que vem desde os apóstolos. Então, dizer que se reza pela conversão do Papa, essa oração já não vale. Porque se ele é um herege, essa oração não vai servir para ele. Tá? E depois ele só estará ali porque ele mantém a fé apostólica. Isso diz Dom Guéranger. Então a outra objeção que eu tenho a fazer é o seguinte, né, porque depois ele vai dizer no final da conferência, né, que não há nada que prove que esses falsos papas, desde João 23 até Francisco I, sejam de fato heresiarcas. O padre Joaquim chega a dizer que não há heresias no Concílio Vaticano II, heresias, né? Não há heresias nos documentos do concílio, nem na fala, nos dizeres desses falsos papas. Então não tem como provar que eles são hereges formais. Então eu gostaria que ele provasse isso, né? Que não há heresia no concílio, então vai resistir ao quê? Se não há nada de herético, não há nada de errado com esses falsos papas, com o Vaticano II, para que legitimar? Como vamos legitimar a nossa resistência? Se está tudo certo na igreja, né? Se o Bergoglio não é um herege, se no Vaticano II não tem heresia, não é um conciliário satânico, judaico, né? Então, o que é que a gente está lutando pelo quê? Então, eu gostaria que essa gente me provasse que Bergoglio é católico, que ele professa a fé católica, que ele tem, o pensamento católico, que ele professa publicamente a fé católica, né, e que essa fé que ele professa vem desde, né, dos apóstolos. Então, se isso for comprovado, eu volto, né, a rezar por ele. Depois, mesmo por um bispo diocesano, vamos dar o exemplo, né, de Santo Hipácio, monge na Bitínia. Vamos dar toda a descrição aqui. São tirados do Martirológio da vida dos santos. Esse era um sacerdote. Ele fez questão de suprimir o nome do herege Nestório dos dípticos sagrados do cânon da missa, a partir do momento em que este começou a pregar sua heresia, dividindo a unidade da pessoa em Nosso Senhor. O ordinário de Hipácio, Eulálio, embora recusasse a heresia do patriarca Nestório, repreendeu o santo monge por se ter retirado da comunhão do patriarca antes do julgamento de um concílio. Então, ele deixou de rezar por esse heresiarca no cânon da missa, mesmo antes de haver qualquer condenação contra Nestório, simplesmente por ele ensinar, desde sua cátedra, essas heresias. Ele imediatamente já tirou, já não rezava por ele. Hipácio respondeu-lhe: eu não posso inserir o nome dele no cânon da missa, pois uma heresiarca não é digno do título de pastor na igreja, ou seja, de ter cargo ou ofício na igreja, que é o que nós cansamos de dizer.
Fazei de mim o que bem entenderedes, estou pronto a tudo sofrer e nada me fará mudar de conduta. Então é o que nós, né, dizemos a essas pessoas. Então, se pode nomear um herege formal no cânon da missa, ele diz que sim. Então prove que se reza por ele pela conversão do Papa, então também se prove. Eu nunca vi, né, nem na liturgia, nem no dogma, nem na moral católica, nem no direito canônico, né, os padres rezar pela conversão do Papa. Era só o que faltava. Já não bastando os hereges e os cismáticos, ainda um Papa que não é católico. Aí o padre Joaquim diz, só não poderíamos rezar por ele se ele não fosse Papa. Exatamente. Mas então a heresia formal não leva à perda do ofício, aí segue ele, não é, dissertando então sobre essa questão de heresia formal, material, e se a heresia formal não levaria à perda do ofício. Então o padre Joaquim diz que não, mais uma vez, né, que a heresia formal não leva à perda do ofício. Eu, sinceramente, pela explicação que ele dá aí no vídeo que vocês viram, eu acho que ele nem sabe o que é heresia formal. Ele diz que tem forma e matéria na heresia, que a gente não pode ver à vontade, não sei quem, a pertinácia, não sei de onde que isso é matéria, forma. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Quem quiser uma referência de fato, sobre questão de heresia, o que é heresia, eu já recomendei aqui nessas aulas. O compêndio está em português, é para leigos inclusive. Imagino que os leigos sabiam. Padre Teodoro da Torre Del Greco vai estar na descrição também do vídeo. Compêndio de Teologia Moral Católica para clero e os leigos. Então na página 128, artigo 2º, ele vai dizer o que é heresia. Noção. A heresia é um erro do intelecto, pelo qual uma pessoa batizada nega pertinazmente uma verdade revelada por Deus e proposta pela Igreja a nossa fé para crermos, ou somente duvida dela. Então, ou nega, né, ou duvida. Isso é heresia. Né? Negar ou duvidar uma doutrina, né, revelada por Deus, uma verdade revelada por Deus. Aí depois a gente vai ver lá, a heresia pode ser formal ou material. A heresia formal é a que corresponde à definição de heresia. Ou seja, heresia formal é um erro do intelecto pelo qual a pessoa batizada nega pertinazmente uma verdade revelada por Deus. Padre, isso se encaixa no caso dos falsos papas, pseudos papas pós-conciliares? Evidentemente que sim. Todos eles negam a doutrina católica de maneira pertinaz, ou seja, nenhum se converteu. Até hoje, até onde eu sei, ninguém no leito de morte fala assim, eu me arrependo de tudo que eu fiz contra a Igreja Católica, de toda heresia e blasfêmia que eu cometi. Logo, não é? Eles negam pertinazmente a doutrina católica, fora que isso, em tese, é para os leigos. Os padres, eles têm a obrigação de conhecer toda a doutrina católica. Eles passam anos no seminário para isso. Então, como você vai dizer que Bergoglio é ignorante? O Papa, entre aspas, ele não tem formação nenhuma, é um ignorante, por isso que ele ensina tantas heresias. Já foi admoestado várias vezes, mas ele não entende. Então, só se for uma ignorância invencível, mas que mesmo assim não desculparia do pecado de heresia. Isso é uma outra confusão que faz o padre Joaquim. Eu só vou citar aqui onde vocês procurarem isso, porque cansa às vezes de falar a mesma coisa. Ele confunde o pecado de heresia com o crime canônico de heresia. Então, o pecado de heresia é um pecado contra a fé, né, contra a lei de Deus, mas também é um crime canônico e tem penas, né, do direito canônico contra os hereges. Vamos falar isso mais adiante. Então, a heresia formal, né, é isso. Você falar publicamente, né, com pertinácia, né, um erro, né, uma inverdade contra a lei de Deus, contra a doutrina proposta pela Igreja. Por exemplo, né, Bergoglio, nas encíclicas dele tem várias heresias. Por exemplo, né, que a antiga aliança dos judeus jamais foi revogada. Ou seja, ainda está valendo a antiga lei judaica. A nova aliança não suplantou o judaísmo.
Isso é heresia, já foi condenada por concílios e papas, né, anteriores a ele. Inclusive, vários sacerdotes viraram sede-vacantistas nessa época, quando ele publicou isso daí, contra o Bergoglio, que é uma heresia pública, fora os seus ensinamentos, né, ex-cátedra, né, da sua própria cadeira, seja pelos os catecismos, que ele mandou mudar a doutrina católica, a Sagrada Escritura também, que ele mandou mudar, e por, né, heresias graves nisso daí, fora as heresias nos documentos conciliares, bulas, encíclicas, tudo isso. Ele basta dar uma entrevista e ele diz uma heresia pública. Então, segundo o padre Joaquim, né, isso não é um problema. Ele diz heresias e continua sendo Papa. A heresia, então, formal é essa, né, é da própria definição, e tem a heresia formal, ou material também. Né, não só formal, mas tem a material. Enquanto a heresia material é a de uma pessoa que, depois de ter recebido o batismo, sem própria culpa, admite ou afirma um erro objetivo contra a fé católica. Então Bergoglio seria inocente, né, e uma vez ele, né, falou: Nossa Senhora não é imaculada, né? Os judeus são nossos irmãos mais velhos e podem continuar no judaísmo e se salvam assim. Ele falou, sei lá, um lapso, né? Mas depois algum cardeal falou para ele: olha, isso daí é heresia, já foi condenado. Então eu me retrato, né? Eu me retrato, eu não quis dizer isso, não é contra a Santíssima Virgem, né? O povo judeu de fato, se não se converte, vai para o inferno, os protestantes também, não há salvação fora da igreja. Então, é isso que acontece? É isso que nós vemos? Aí, então o padre Joaquim diz isso, né? Que ele pode ser herege formal e continuar sendo Papa. Esse assunto já foi abordado na conferência 3, 4, sei lá, 5. Tem todas as referências dos canonistas, né, que falam sobre a perda do ofício papal. Então tudo isso porque eles nunca leram direito canônico, né? Nem os comentadores do direito canônico sobre a perda do ofício. Eu recomendo então, que eles consultem esses canonistas que nós citamos. Mas então a heresia formal não leva a perda do ofício? Diz ele que não. Então, gostaríamos também que o senhor provasse isso. Na conferência, no áudio, você pode ver sim, não, sim, pode, mas você fica esperando alguma resposta interessante, né, baseada na doutrina da igreja e nada. O padre Joaquim diz simplesmente que a heresia é um pecado. É uma obstinação da vontade, né, num erro contra a fé. Mas como a gente não pode ver a vontade das pessoas, então, né, é simplesmente um pecado como qualquer outro. Então, só dizer uma coisa dessa chega até a arrepiar. Faltou todas as aulas, né, de teologia moral e direito canônico. Então, para esse erro que ele diz aí, né, sobre heresia formal, heresia informal, herege interna, herege externa, heresia formal, heresia interna, uma loucura total que vocês viram aí, que ninguém consegue entender o que ele quer dizer. Então tudo isso se baseia nisso, heresia formal, heresia material, ponto. E há o pecado, é um pecado sim, a heresia, né? Mas também é um delito. Quem disserta sobre isso é o padre Antônio Tchekada. Então, no segundo apêndice do seu livro Tradicionalista, Infalibilidade e o Papa, nós postamos inclusive esse índice, é o índice número 2 do livro, está lá essa explicação completa sobre pecado e crime de heresia. Então, alguns autores levantaram a seguinte objeção: ninguém pode tornar-se um verdadeiro herege a menos que a autoridade da igreja primeiro o avise ou advirta sobre a sua rejeição ao dogma. Somente após isso o sujeito teria a pertinácia, que é o que fala o padre Joaquim aí, obstinação na falsa crença, requerida para a heresia. Então ninguém teria emitido advertências aos papas pós-conciliares sobre seus erros, então eles não podem ser pertinazes, logo não podem ser verdadeiros hereges. É o raciocínio mais ou menos aí que eu acho que esse padre, né, teve. Então esse argumento confunde a distinção, diz o padre Tchekada, que os canonistas fazem entre dois aspectos da heresia. Então moral, um aspecto moral, que é heresia enquanto um pecado
contra a lei divina, e canônico, não é? Que é a heresia enquanto um crime, um delito contra a lei canônica. Então, conferir, não é, Tradicionalistas e Infalibilidade, do Padre Antônio Checada, ou no nosso vídeo, na objeção número 3, postamos lá, para quem não quiser adquirir o livro, né, é só consultar isso daí. Segue então o Padre Joaquim, né? Haveria a possibilidade de um Papa cair nesse pecado, né, no pecado de heresia, cometer esse pecado, cometendo esse pecado, perderia a jurisdição e todos os seus atos se tornado nulo, né, ou tudo que ele fez sem efeito, e ainda diz ele, sem que ninguém soubesse nada. Bem, esse pensamento dele é confuso, porque ele não conhece, né, a teologia, é evidente. Então, cair nesse pecado de heresia, que ele está falando de heresia formal, que ele diz que a heresia formal pode ser interna. Coisa assim completamente... a cabeça da gente assim, né, entra em parafuso. Heresia formal interna. Bem, então, ele fala aqui, quando ele trata de heresia formal quer dizer heresia pública, manifesta. Por isso que, às vezes, a autoridade tem que intervir, né? Exortar que a pessoa, olha, você ensinou uma heresia, se corrija. Então, como é que a heresia pode ser formal ou interna? Como é que vai haver a correção? Se ninguém sabe. Então, o Papa pede a jurisdição quando pronuncia uma heresia pública. Então, está lá nos canonistas sobre a questão da perda do ofício, está no direito canônico, já respondemos. Aí ele diz, sem que ninguém soubesse nada. Não entendi o porquê disso. Eu acho que ele acha que é isso, heresia formal, oculta, interna. Não sei. Como é que ninguém vai saber? Se o Papa ensinou heresia, ninguém ficou sabendo. Só se ele confunde com a questão do doutor privado. Tanto é que ele nem citou esse termo, porque são termos teológicos, não? Então, o Papa pode, não é discutido, digamos assim, né? No Concílio Vaticano I foi definido que o Papa é infalível quando ele fala ex cátedra, quando ele se pronuncia ex cátedra, o magistério solene. Não falou sobre ele agindo como doutor privado. Então, alguns autores dizem que ficou aberta a questão. Então, talvez seja isso que ele deu a entender aí. Não é que se, como doutor privado, né, se ele, sei lá, ensinasse alguma heresia ou errasse em alguma coisa, em alguma matéria, né, ele deixaria de ser Papa? Não. Continuaria. Só se ele ensinasse publicamente, né, para toda a Igreja Universal, no seu pronunciamento solene, uma heresia. Aí ele perderia ipso facto. Aí ele fala que a igreja não pode se esfumaçar, quando um Papa morre a igreja se esfumaça, coisas assim completamente sem pé nem cabeça, por causa de um pecado, né? Porque ele não tem essa noção de crime, né? Pecado e delito canônico. Aí ele fala que a igreja é uma sociedade visível, sim, que existe uma visibilidade na igreja, claro, a igreja é visível, ninguém aqui é invisível, vocês estão me vendo, então. Aí vocês veem a igreja, templo, veem padre, bispo, então a igreja é visível, claro. E não é por causa de que uma pessoa perdeu o ofício ou a seta vacante ou morreu alguém que a igreja fica invisível. A heresia pode ser externa, claro. Então mostra que ele não tem noção do que é heresia formal e material. Aí, mais uma vez, a falácia de sempre deles. A maioria dos teólogos admitem que os papas podem ensinar heresias. Então, essa é uma objeção que eu faço à fraternidade, à resistência, aos teólogos de internet, raditrade, conservador, qualquer um que dizem isso, não é? Que a maioria dos teólogos admitem que os papas podem ensinar heresias. Aí eu fiquei esperando no áudio, né? Cadê? Já peguei até papel e caneta para começar a anotar os nomes, né, da maioria dos teólogos. E para minha decepção, foi o que aconteceu com os outros teólogos da resistência. Já passou. A maioria dos teólogos dizem que o Papa pode ser herege, cair em heresia e ser Papa. Eu não sei cadê. Quem? Fora das condições vaticanas, o Papa pode ensinar heresias. Então, por exemplo, a assistência do Espírito Santo é somente na hora que ele proclama um dogma.
Então eu vou proclamar um dogma e o Espírito Santo ali cobre, né, Pedro. Então ele não ensina nenhuma heresia pública. Mas, bebendo, conversando, jogando futebol, ele pode cair em todo tipo de heresias e erros. É o que diz aí o padre. Ou seja, ele é herético a qualquer hora, menos quando ele está sentado na cadeira, né, ex-cátedra. Quando ele está na sua cadeira, ele é infalível. Mas quando ele sai, ele pode virar um herege público, né, fazer qualquer coisa e vale. Eu não vou nem comentar isso ou não. Citação, então, é bom comentar porque pode gerar uma dúvida, né? É aquilo que eu falei entre doutor privado, que ele não sabe fazer essa distinção, né, entre magistério solene, infalível e agindo como doutor privado. Alguma parte dos canonistas, eu cito lá naquela lista, na conferência número 3 lá, inclusive tem padres ali, uma lista de livros em francês que falam sobre exatamente como se deve interpretar essa questão da infalibilidade. Então eles dizem lá, por exemplo, o Papa está falando de política, falando de futebol, falando do Pio XII, né? O Pio XII gostava de dar locuções, de falar de cinema, de teatro, de tudo, farmacêutico, médico. Então o Papa está falando sobre isso, ele pode errar? Pode. Agora ensinando para toda a igreja, no seu magistério solene, ele pode errar? Não pode. Sobre política, geografia, terra plana, né? Sei lá o que. Pode se enganar. Física, o Papa vai falar sobre física, pode se enganar, claro. Não sei se é isso que ele quis dizer, mas bem. Aí, a melhor parte da conferência, desse áudio, né, na conferência, uma citação. Aí eu já peguei papel e caneta, nossa, ele vai citar, uma citação de peso, ele ainda enfatiza. Mas vou citar então o Papa Pio IX. Aí eu já peguei papel e caneta na mão para poder conferir, porque eu confiro todas as notas, tudo que é dito, mas eu vou lá nos livros, será que é isso mesmo? Traduzo, se está em outra língua, para ver se de fato é isso. Porque, infelizmente, né, nessa crise que nós estamos, nós não podemos sair engolindo tudo, né, que as pessoas vão nos dando. Temos que filtrar tudo. Né? Já dizia o professor Gustavo Possano. Né? Aí ele dá uma citação do Papa Pio IX. Então o Papa Pio IX disse que se algum dia no futuro algum Papa ensinar alguma heresia, algum erro contra a fé, não sigais. Ele não diz que ele deixa de ser Papa, né? Não se deve seguir, simplesmente se deve, né, resistir ou se afastar desse Papa herético. Aí eu tomei nota da citação, Pio IX, não deu referência qual documento, qual Constituição Apostólica, bula em si, nada, simplesmente Pio IX. Então eu fui, como ele não deu nenhuma referência de onde era, eu não pude ir no Danzig diretamente ver onde é que está esse documento, mas eu fui então no Google, né, que é o pai dos Googles, né? Então eu fui lá no Google, digitei lá essa citação, ipsiliteris, que ele deu lá, o que é que me aparece? Essa citação é falsa. Meu Deus. Uma falsificação de documentos papais. Então, eu vou botar na descrição também esse link onde vocês acham essa citação é falsa. A única citação que tem nesse áudio e ainda mais uma citação falsa. Então, para você ver o nível das pessoas que querem discutir com a gente. Então, citação falsa. E, inclusive, no direito canônico, está lá para aqueles que fogem, né? Encíclicas, documentos falsos. Até um delito lá, para quem faz isso. Se a heresia se torna conhecida, o que fazer? Se pergunta para Joaquim. Como não sabemos que há pertinácia, né? Então não é heresia formal. Então, o padre Joaquim acaba de dizer aqui que Bergoglio, que não há pertinácia, né, em Bergoglio. Ele não quer destruir a igreja, ele não quer fazer o mal, ele não quer ensinar heresias, não há pertinácia. Então, não há heresia formal em Bergoglio, Wojtyla, Paulo VI, né, e Cia. Eu não vou comentar essa barbaridade. Né? Eu nunca imaginei que um padre da tradição pudesse dizer algo assim. Né? Então, toda isso que ele falou aí, no mínimo, beira a heresia. Cheira a heresia. O maior heresiarca de todos os tempos não é Pertinaz, não sua heresia.
É uma maravilha. Aí ele diz que se isso acontecesse, teria que ter uma admoestação papal, ou seja, um papa que teria que admoestar o papa, eu acho que quer dizer isso, sejam 2 papas. Só um papa vivo é que pode admoestar o outro, não sei, uma confusão que eles fazem de histórias, que não tem nada a ver com a teologia. Fala de um concílio perfeito, que tem que reunir um concílio para depor o papa. Está no direito canônico que quem apelar para um concílio ecumênico deve ser excomungado imediatamente. Já demos referências a isso no direito canônico na história eclesiástica, de um príncipe que arguiu o papa de heresia formal e apelou para um concílio. O papa João 22 excomungou automaticamente. Então, quem apelar para um concílio deve ser excomungado, fora que o concílio não é superior ao papa, só ideias erradas. Mais uma vez, a maioria dos teólogos, né, e você não vê teólogo nenhum, essa hipótese de heresia nos documentos papais não se verificaram com os papas duvidosos do CV2. Então, o padre Joaquim diz que não há heresia nos documentos do Concílio Vaticano II. E ainda diz que os papas são duvidosos. Os papas duvidosos, né, não se verifica com os papas duvidosos, não se verifica heresia. Então você é tradicionalista por quê? Se é tudo válido aí no modernismo. Se ninguém ensina heresia, não tem nada. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Embora ensinando heresias, os papas pós-conciliares continuam sendo papas legítimos, seus atos são válidos, tudo que eles fazem são válidos. Então, eles são hereges e tudo lá é válido. Eles podem ser assassinos, ladrões, malfeitores, violadores, heréticos, blasfemos, apóstolos e seguem sendo papas. Aí eu estou esperando até agora, né, a referência de tudo isso. De onde ele tirou esse áudio? Desde o começo até agora, da onde foi, qual foi a fonte que ele tirou, né, tudo isso que ele está dizendo. Que é uma coisa completamente louca. Né? Aí ele termina dizendo: nós só temos que resistir, né, aos papas heréticos. Na conferência do Dom Tomás, que eu fiz sobre o Dom Tomás, eu expliquei por que a resistência cismática e a fraternidade São Pio X. Né? Então, sobre isso daqui nós temos que resistir. Vocês podem ver a outra conferência, onde eu cito, né, verdadeiramente eu cito Pio IX, sem falsificação. E lá Pio IX vai dizer se pode resistir ao Papa, né, e aos ensinamentos da Igreja. Então, isso é falso, esses conselhos são conselhos falsos. Por isso que a gente tem que falar publicamente, são conselhos falsos. As pessoas perdem a fé. Quem segue a fraternidade de resistência perde a fé, cai em heresia e em cisma. E ele ainda diz: os atos são válidos, dos hereges, papas heréticos, são válidos. Depois ele diz: mas se a gente seguir esses atos, a gente vai se perder. Por isso que a gente tem que resistir. Então não entendo, né? É a Dilma, né, da tradição. E a chave de ouro, a heresia mor, ele conclui dizendo que o diabo instrumentaliza a hierarquia católica. Satanás golpeia a igreja, segundo Dom Lefebvre, ainda ousa citar Dom Lefebvre, diz que o diabo golpeia a igreja e se apodera da hierarquia, e a hierarquia então católica, né, fica possuída, sei lá, pelo demônio e começa a ensinar erros, heresias, destruir a igreja, mas é a hierarquia católica, né, é só o diabo que está instrumentalizando a hierarquia, mas continua sendo hierarquia católica, tudo normal na igreja, né, mas é só um golpe de Satanás. Isso não é heresia? Onde eu nunca vi ninguém dizer isso, que Satanás pode se apossar da hierarquia do magistério da igreja? Satanás não tomou conta da igreja, de tudo. Que loucura é essa? Né? Então, bem, com essa loucura vamos encerrar. Vamos encerrar por aqui. Recomendo também. Ele falou que não é nenhum papa, nos documentos Vaticano II não tem heresia, nem os papas pós-conciliares, não se pode verificar heresias. Então esse documento aqui é maravilhoso, chama Liber Accusationes, do AB, o padre Georges de Nantes, francês. Ele foi o primeiro, né, a dissertar sobre a heresia de Paulo VI. Logo após o concílio, ele então escreveu esse livro, dizendo um livro de acusação, Liber Accusationes,
dizendo: eu acuso Paulo VI de heresia, cisma e escândalo. Cito também Padre Sanz e Arriaga, chamada Igreja Montiniana. Então na Igreja Montiniana tem todas as heresias aí dessa gente. Eu acho que o Padre Joaquim ainda está desatualizado. Deixa eu ver se falta algo mais aqui para a gente concluir. Então, sobre a missa Unacum, eu ia falar sobre isso, que trata-se também disso, né, essa resposta à missa Unacum. Então eu recomendo todos um extrato de uma conferência do Bispo Seymour. Está nesse blog chamado Non Habemus Papa. Tem muita coisa interessante lá. Então, inclusive, eles postaram agora um extrato sobre uma conferência do Bispo Seymour sobre a missa Unacum. Eu vou, numa aula à parte, para não ficar muito longa, vou dar uma conferência baseada nesse texto, nesse artigo do Bispo Seymour e também outros liturgistas, teólogos que nós citamos aqui, se é possível ou não e qual é a posição do Seminário São José com relação à missa Unacum, ou seja, assistir a missa desses padres que dizem todas essas absurdidades e bispos, se é possível continuar indo nessas missas e ser católico. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.